Vamos começar pelo primeiro versículo do primeiro capítulo, Zacarias, capítulo 1, versículo 1. Fala: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Se nós abrirmos, deixa marcado em Zacarias e abrirmos em Esdras 4, de 21 a 24. Diz assim: agora, pois, dá ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Nós não lemos nos versículos anteriores, mas eles estavam reedificando Jerusalém. E os reis de povos inimigos se levantaram contra. Disseram que parasse a edificação da cidade de Jerusalém. Hoje Jerusalém é a igreja do Senhor. E vamos continuar lendo. 22. Guardai-vos, não sejais remissos nestas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Então aquele rei está dizendo, olha, mandem eles pararem a edificação, a restauração de Jerusalém, a não ser debaixo da minha autorização. E vocês que eu estou mandando fazer isso, não sejam remissos em fazer isso, façam isso. Porque há de crescer o que eles estão fazendo, porque o que eles estão fazendo vai ser dano e prejuízo aos reis. Versículo 23. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, esse é o cenário antes de Zacarias e outros profetas serem levantados. É o cenário em que estava se reedificando, estava se restaurando a casa do Senhor, quando um rei se levantou e mandou parar. E mandou homens de mão armada, com armas nas mãos, contra os judeus, para que eles parassem a restauração da casa do Senhor. O inimigo ele tem usado de todas as armas nesses tempos que nós estamos vivendo hoje para impedir a restauração da casa do Senhor. E, na verdade, nós temos vivido tempo em que parece que não só a edificação está parada, como parece que está andando para trás. Só que como naquela época o Senhor levantou Zacarias e outros profetas, o Senhor está levantando uma voz profética nesses dias que está mandando continuar a reedificação e a restauração da casa do Senhor. Veja, Zacarias, ele foi levantado como profeta no reinado do rei Dario, rei da Pérsia. Até o 2º ano do reinado de Dario, a obra de restauração do templo, da casa de Deus, estava parada. Mas quando os profetas Ageu e Zacarias começaram a profetizar, inspirados pelo Senhor, recomeçou a edificação da casa de Deus. Veja isto em Esdras 5, de 1 a 2. Então, nós vimos anteriormente o que nós vamos ler agora, que a obra de Deus, a restauração da casa de Deus estava parada. Mas olha o que acontece agora. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus
que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Que os encorajavam, cooperavam com eles em tudo. Vemos aqui alguns detalhes muito importantes que também estão acontecendo nesses dias. Primeiro, o Senhor levantou uma voz profética quando a obra de restauração estava parada por ordem de um rei ímpio. Hoje o Senhor está levantando uma voz profética porque a obra de Deus de restauração estava parada, estagnada. E o Senhor está levantando uma voz profética. Outra coisa que nós vemos muito interessante aqui é que se dispuseram homens de coração voltados para o Senhor, se dispuseram. Não ficaram só sonhando. Não ficaram só dizendo, há uma voz profética, que linda essa voz profética. Eles corresponderam à voz profética. Então começaram a edificar a casa de Deus. E outra coisa que também nós vemos muito importante aqui. Os profetas não só profetizavam, mas eles colocaram a mão na massa, encorajando e cooperando. Por quê? Porque entendiam que Deus não está buscando grandes homens e grandes mulheres em destaque. Ele está buscando homens e mulheres do grande Deus que vão se misturar todos a uma só voz, a uma só disposição para restaurar a casa do Senhor. Vamos continuar. Então, incomodados, povos inimigos enviaram uma carta ao rei Dario questionando a edificação da casa de Deus. Primeiro, estava parada. Depois, Deus levantou uma voz profética e profetas e povo se uniram para voltar a edificar a casa de Deus. Mas o inimigo, ele não fica satisfeito. Nunca. Então vamos ler Esdras 5, de 3 a 17. Presta bem atenção. Esdras 5, de 3 a 17. Nesse tempo, veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai, e seus companheiros, e assim lhes perguntaram. Esses eram homens, não eram homens de Deus, eram homens de povos inimigos. Eles se uniram, não foi um homem só, foi um governador, foi outro, eles se uniram aos companheiros, se aliançaram entre eles e perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurares este muro? Primeira coisa que eles fizeram foram questionar de forma prepotente: quem deu ordem a vocês? Não se espantem que homens piedosos, homens e mulheres de Deus que se envolverem com a restauração da casa do Senhor vão sofrer questionamentos prepotentes e soberbos, questionando quem deu a vocês ordem e autoridade para fazerem isso. Continuando, versículo 4. Perguntaram-lhes mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Sabe por quê?
Porque o Senhor não vai usar grandes homens e grandes mulheres, renomados e afamados, para construir a casa dele. Ele vai usar aqueles que ninguém conhece. Não são nomes de fama, nem muitos instruídos. Como diz lá na palavra, Deus vai usar as coisas loucas para envergonhar as sábias e as que nada são. Por isso que eles perguntaram, quais são os nomes? Porque se eles forem famosos, ainda vá lá. Continua versículo 5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus. Sabe quem é que estava como baluarte, como coluna dessa restauração? Os anciãos. Sabe o que significa isso? Que Deus não vai olhar fama, Deus vai olhar maturidade. Os homens e mulheres que Deus vai usar para estar à frente dessa restauração vão ser homens e mulheres que vão pagar o preço para crescer no Senhor rumo à maturidade. E os olhos do Senhor vão estar sobre aqueles que vão desejar serem maduros nele. Não terem fama, mas serem maduros. Aí continua aqui. De maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte, : ao rei Dario toda a paz. Os governadores, os líderes e seus companheiros que vão se levantar contra a igreja que está sendo restaurada e aqueles que estão com o coração nisso, vão se aliançar com a política e vão declarar paz à política. Os líderes religiosos vão se aliançar com a política. E não é isso que nós estamos vendo? Paz. Haverá paz entre a política e os líderes religiosos. Para perseguir quem? A igreja que o Senhor está levantando. Vamos continuar? Versículo 8. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá. É a carta, né? A casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras. A madeira se está pondo nas paredes e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelo seu nome, para tos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos de Deus. Olha só, não interessa se nós temos nome famoso. O que interessa, a melhor resposta que nós podemos dar, e por quê, e debaixo de que autoridade nós estamos reedificando. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra.
e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída. A igreja já foi formada no coração de Deus, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele o entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. Ele disse: toma estes utensílios e vai e leva-os ao templo de Jerusalém e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade. O que mais mexeu com meu coração ao ler esse trecho foi o que eu já repeti. A resposta que os anciãos, que os homens maduros deram aos questionamentos: qual é o nome de vocês? Eles não bateram no peito e falaram: olha, nós somos fulano, tal, tal, da linhagem tal, tal. Olha, eu sou tal, fiz tantos anos de teologia. Olha, eu sou tal e exerço o ofício de sumo sacerdote em tal lugar. Não. Nós somos servos do Deus que criou os céus e a terra. E sermos servos dele é a nossa credencial.